Sim, a gestão projeta uma queda nos rendimentos do BBIG nos próximos meses. Quer saber o quanto você vai receber? Nesse vídeo eu vou te mostrar os resultados do fundo, além do preço teto, que é o preço máximo que você pode pagar por cota para ter a melhor rentabilidade possível. Eu já começo então falando da rentabilidade do BBIG, depois eu também vou explicar sobre o portfólio do fundo e a alavancagem. Em agosto, o fundo teve receita total de 7,1 milhões de reais. Claro que a maior parte vem do Rio Sul, né? Afinal, ele representa 50,91% do patrimônio do fundo. O Higienópolis representa 20,73% e 25,34% está alocado no Pátio Paulista. Além disso, o fundo também tem um pouquinho de recurso, que representa apenas 3% do patrimônio alocado em renda fixa. São compromissadas, né? CRIs compromissados. O que é uma operação compromissada? O fundo tem ali uma carteirinha de CRIs, então ele vai lá a um banco e aí ele fala, olha, pega esse CRI aqui, daqui a 3 meses, por exemplo, eu vou te recomprar esse CRI e aí eu te pago uma taxa, por exemplo, 1% a mais. Daí o banco compra esse CRI, o fundo pega esse dinheiro, faz uma alocação, no caso tática, né, visando algum ganho de capital, só que enquanto isso ele vai também continuar recebendo os juros e a correção monetária desse CRI que ele vendeu. É por isso que o fundo fica alavancado, ele fica ganhando tanto com o recurso que ele ganhou ali do banco, né, que ele ganhou do banco, mais aquela receita daquele CRI que ele atualmente não tem em portfólio. Em relação à despesa, eu particularmente acho as despesas do BBIG bem baixas, né? A gente tem taxa de gestão baixa, tem a taxa de consultoria também. Se a gente pegar a taxa total, né, toda a despesa e dividir pelo total de receitas, a gente vai ter aqui 7,68%, que na minha visão, como eu falei, é baixo. Esse valor abaixo de 10% já é excelente. O resultado foi 7,1 centavos por cota, e aí a gente vai perceber que de julho para cá, né, julho e agosto, o fundo fez um resultado de 14,1 centavos por cota. Porém, nesses mesmos 2 meses, ele distribuiu 16 centavos, ou seja, um pouquinho acima. Eu peguei algumas outras DREs e aí eu vi que no primeiro semestre eles fizeram um resultado de 49,8 centavos, distribuíram 48,1 centavos, ou seja, distribuíram 97,99%. Lembrando que um fundo imobiliário é obrigado a distribuir minimamente 95%, mas ele pode distribuir 100%, até um pouco mais se tiver alguma reserva. Então o fundo tinha um caixa aqui de 1 centavo, e aí eu busquei também as DREs do segundo semestre de 2024, o fundo distribuiu nesse período 99,91% e tinha uma reservinha bem baixinha de menos de 1 centavo por cota, mas a gente pode perceber, né, e a gente sabe também que a receita de shopping ela é muito sazonal, varia bastante, vai muito de mês, então é normal que a gestão acabe distribuindo, cada mês distribuindo às vezes mais, às vezes menos, um mês distribui mais do que recebeu, como é o caso aqui que eu acabei de mostrar, e outros meses, como é aqui de maio, por exemplo, acaba fazendo uma reserva porque teve uma receita bem maior. Apesar de que esses 2 primeiros meses do semestre a gestão distribuiu mais do que eles receberam, eu percebi que nos semestres anteriores isso aconteceu também, porque a estratégia da gestão é justamente linearizar esses rendimentos. E até agora, pelo menos, tá tudo certo, né? Porque o fundo tinha umas gordurinhas ali dos semestres anteriores. Agora, isso é sustentável? Não. E não sou eu que estou dizendo. Aqui no próprio relatório gerencial, o gestor cita, né, que os shoppings estão indo de vento em polpa, está indo muito bem, mantém uma performance robusta, mas ele já deixa bem claro aqui que eles estão começando a fazer alguns investimentos e que a vacância já está subindo. A gente que acompanha sabe que a vacância já está subindo e provavelmente vai subir um pouquinho mais.
E eu vou até ler essa parte aqui. Ressaltamos, contudo, que a execução do CAPEX ou do investimento pode apresentar variações e, consequentemente, impactar a distribuição do BBIG no curto prazo, conforme nossas projeções e expectativas. Mesmo em um cenário mais pessimista, com antecipação ou extrapolação dos investimentos, o impacto estimado não ultrapassaria 1 centavo por cota. Ou seja, se tudo der errado, o BBIG vai deixar de distribuir 8 centavos, que é o que ele está distribuindo atualmente, e começar a distribuir 7 centavos. Sendo assim, qual o preço da cota que você pode pagar, né? Qual é o preço teto? Eu coloquei aqui na minha planilha de preço teto. O link dessa planilha está na descrição do vídeo, pode olhar aí que você vai conseguir fazer uma cópia e acessar tranquilamente. Aqui a gente tem o valor atual do BBIG, R$ 7,00. O rendimento, já estou considerando uma queda, então eu coloquei aqui 7 centavos. Tesouro Direto hoje está pagando 7,70 e a gente vai colocar um prêmio aqui, começando sempre com 2%. Se você pagasse até 8,66, você teria uma rentabilidade de 9,70% tranquilamente, mas dá para pagar bem mais, né? Até porque o BBIG, ele oferece um risco, então você tem que cobrar um spread bem maior, a alavancagem dele é muito alta. Eu coloquei aqui um spread de 4% e sim, ele consegue pagar, porque hoje ele está R$ 7,00, como eu falei, e você poderia pagar até 7,18 para receber 11,70% isentos, por enquanto, de imposto de renda. Vamos ver se paga um pouquinho mais. Não paga, 4,5 talvez, também não, realmente o spread é de 4%. Então, o preço teto do BBIG seria R$ 7,18. Eu particularmente não faço assim, tá? Quando eu mesma vou fazer preço teto de algum ativo para mim, do próprio BBIG, eu coloco aqui já um valor fixo, porque eu não gosto muito desse negócio de ficar comparando com o Tesouro Direto, essa taxa muda diariamente, então eu considero que um ativo conservador, ele tem que me pagar no mínimo 0,8% ao mês. Isso durante o ano vai dar 9,6%. Então, eu coloco aqui 9,6%. Esse aqui seria o valor mínimo. Como eu disse, o BBIG ele oferece um risco alto, porque a alavancagem é muito alta, o fundo não tem caixa, tem que ficar rolando dívidas, já rolou uma, já rolou a outra também, saiu fato relevante falando que conseguiu, que foi aprovado, né, na verdade, em assembleia. Agora eles conseguiram pegar os contratos de locação que eles têm do Pátio Paulista e do Pátio Higienópolis, e eles vão securitizar esses contratos para conseguir emitir um CRI, e com o recurso desse CRI eles vão pagar as parcelas do Rio Sul. Mas enfim, levando em consideração isso aqui, eu poderia pagar até 8,75, mas eu vou jogar um spread aqui, porque como eu falei, esse é o valor para fundos que eu considero mais high grade, né, mais conservadores. Então, com um spread de 2%, eu poderia pagar até 7,24 e ainda assim eu receberia 11,60. Se eu colocar 3% a mais, já não conseguiria, talvez 2,5%, também não. Mas esses 2% para mim já estão excelentes. Como eu falei, é uma taxa, você pode, por exemplo, eu quero IPCA mais 6. E aí, se você considerar, por exemplo, 5% de inflação, você pode colocar lá 11%, que seria o seu ganho mínimo, né? Claro que ele não ia pagar com o spread. Inflação mais 6, você receberia 11% e conseguiria pagar até 7,64. Então, isso aqui vai muito de análise, vai muito de entendimento do investidor, né? Cada um decide a forma como vai analisar. E como é que está a alavancagem do BBIG, que na verdade é uma das principais preocupações do cotista desse fundo imobiliário. Esse semestre o fundo ainda tem 131 milhões para pagar, é mais ou menos o valor do CRI que eles estão emitindo agora, 140 se eu não me engano. Tem todas essas parcelas aqui para pagar que vão até 2027, né? Essa aqui no caso é a dívida de curto prazo. E tem também esse CRI que eles fizeram para ajudar aí na entrada, que eles tiveram que dar aqui no Pátio Paulista e Pátio Higienópolis. Foi emitido 250,9 milhões
com uma taxa de 103% do CDI e tem vencimento lá em 2035, é uma dívida bem longa. Eu peguei alguns dados do informe mensal e joguei aqui na minha planilha de alavancagem. Sendo bem conservadora, eu posso considerar que a alavancagem atual do BBIG é de 40,41%, como eu falei, é muito alta. O índice de solvência do fundo é de apenas 2,3, tá bem complicada essa situação. Mas como eu falei, a gestão já rolou a dívida, fez isso uma vez, já fez a segunda vez também. E eles trazem para a gente aqui alguns comentários sobre isso, né? Falando sobre a estrutura de capital. Na verdade, agora o foco da gestão está integralmente direcionado ao aprimoramento da estrutura de capital do fundo. E algo que me chamou a atenção aqui foi essa parte que eu destaquei em azul. Eles falam que estão conduzindo análise de propostas que envolvem transações diretas, indiretas e ou conversíveis relacionadas aos ativos da carteira. Será que a Iguatemi está querendo aí exercer sua opção de compra, né? Se você não sabe, a Iguatemi, que é a parceira da BB Asset nesse fundo imobiliário, ela tem uma opção de compra. Qualquer ativo que esteja dentro do portfólio do BBIG, a Iguatemi pode comprar até 50% se ela quiser, e o fundo tem que vender, né? Por um lado, muitos cotistas ficaram com o pé atrás por causa disso, dessa opção. Alguns veem isso mais como uma oportunidade, né, de ter uma venda ali, já ter um comprador para... Alguns veem isso mais como uma oportunidade, porque o fundo pode querer vender e já tem um comprador ali disposto a comprar, né? Então, seria um cenário quase perfeito. Mas é isso, o objetivo então é a redução da alavancagem do fundo. E em relação a portfólio, não tem nada de muito novo, os shoppings estão performando muito bem, as vendas subiram 6,5%, venda das mesmas lojas com um bom crescimento, acima da inflação, 8,4%. A vacância subiu um pouquinho, né? Especialmente no Rio Sul, mas eles falam que isso é uma estratégia da Iguatemi, que agora passou a administrar o fundo, então eles vão trazer alguns parceiros que eles têm, algumas marcas, para colocar lá no Rio Sul e eles precisam abrir um espaço para essas marcas. NOI por metro quadrado, 1.019, teve um crescimento de 3,3%. É isso, né? Aqui algumas fotos dos shoppings do Rio Sul, do Pátio Paulista, do Higienópolis. É o que eu mais gosto nesse fundo, né? São esses shoppings, o portfólio é realmente excelente. É isso. Eu sou cotista do BBIG11 porque essa parceria entre BB Asset e Iguatemi me agrada. A qualidade do portfólio também me agradou muito, mas eu continuo de olho. Mas me fala aqui nos comentários, você é cotista desse fundo? Você gosta do fundo? Você acha que realmente vale a pena? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.